Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vídeo repleto de notícias para a gente poder falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama, e a gente vai falar aqui muito sobre a base do Vasco da Gama, dando alegria aí aos seus torcedores. Iremos abordar o futebol profissional do Vasco, o Vasco aí que teve hoje novidades. A 777 Partners teria contratado aí o diretor executivo Paulo Brax. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa situação. Iremos abordar também alguns assuntos que o torcedor do Vasco está falando. Laureano, atualiza para a gente como que está a situação do transfer-ban e a situação na justiça aí do Rio de Janeiro. A gente também vai falar sobre esses assuntos. A gente vai falar sobre reforços e vamos falar sobre a nota que a Força Jovem fez hoje, soltando os bichos aí. O bicho pegou. Então é o seguinte, eu peço a você que não é inscrito aqui no canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora lá pro vídeo. Vamos começar falando aqui da nossa base. Hoje o nosso Sub-20 venceu o Fluminense por 2-1 lá nas Laranjeiras. Os gols do Vasco da Gama foram marcados aí pelo Paixão e pelo Caio Dantas. Este foi o primeiro jogo aí da decisão do Campeonato Carioca Sub-20. O jogo de volta será no dia 4 de agosto, com transmissão da Vasco TV. Falando sobre o futebol profissional, após um empate contra a equipe do Ituano, o Vasco junta os cacos aí e pensa no jogo contra o Vila Nova. O Vasco que termina aí o primeiro turno aí em segundo lugar com 35 pontos. O Vasco a 7 pontos aí à frente da Tombense. Ainda é uma vantagem significativa, mas tem caído aí nas últimas rodadas. E é o seguinte, a torcida do Vasco para esse jogo contra o Vila Nova já comprou 4.000 ingressos, né? O torcedor do Vasco vai encher o estádio lá em Goiânia. E hoje a gente tomou conhecimento através do jornalista Vene Casagrande, né? Notícia que é destaque do jornal O Dia, que Paulo Brax acerta aí com a 777 e será o novo executivo do Vasco da Gama caso a situação da SAF seja fechada. Engraçado que o Levin não podia contratar, né? Agora a 777 Partners pode contratar. O profissional ele teve algumas experiências significativas no Criciúma e também no Internacional. E está desempregado desde o mês de março e aceitou o convite aí da 777 Partners, né? Então a gente aguarda aí para a gente ver como que vai ficar essa situação. Dois assuntos que o pessoal está perguntando bastante. Laureano, como que tá a situação aí do transfer-ban? Pessoal preocupado porque quer ver a estreia aí do Alex Teixeira e outros jogadores também sendo registrados aí no Vasco da Gama. É o seguinte, por enquanto, notícia com relação a isso a gente não tem. O Vasco segue impedido na FIFA de registrar jogadores, né? Engraçado aí, que tem gente que diz que é 777 Partners, assume o Vasco daqui a algumas semanas e a empresa não pode pagar 1,5 milhão aí
pro Sapinto. O Vasco segue impedido. E com relação à situação lá no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Laureano, como que estão as coisas? A gente vai explicar para vocês. É o seguinte, diferentemente aí do que os jornalistas falaram, tá até impressionando, a liminar segue firme aí. A desembargadora ainda não apreciou o recurso do Vasco da Gama, o agravo de instrumento. O processo foi ontem para o gabinete dela e a gente poderá ter novidades aí a qualquer momento. Mas está me causando surpresa, porque pela primeira vez o Vasco, no comando aí do Jorge Salgado, não conseguiu derrubar uma liminar de um dia para o outro, pela primeira vez. Então, isso está causando muita apreensão aí também na diretoria do Vasco, mas eles estão confiantes aí, visto que essa desembargadora deu aí uma decisão favorável para que acontecesse a última AGE da mudança do Estatuto do Vasco da Gama. Vamos aguardar para a gente ver como que vai ficar. Bom, e hoje, né, a gente tomou conhecimento aí da situação de Paulinho, de reforço, né? Muita gente falando aí que o Vasco teria pedido a 7777 Partners para poder contratar o Paulinho, né? Só que colocam aí a carroça na frente dos bois, né? Se você está fazendo um pedido a 777 Partners, pede para poder pagar a situação do Transferban e pense em contratar o Paulinho depois. Rapaz, tem jornalista aí que tem que financiar essa pouca vergonha que está acontecendo no Vasco da Gama. Por enquanto, nada de concreto, uma especulação aí como qualquer outra qualquer. Evidente que eu gostaria de ver o Paulinho atuando aí com a camisa do Vasco da Gama. Seria sensacional ter Paulinho e Alex Teixeira atuando juntos. Bom, com relação à Força Jovem. A Força Jovem fez cobranças hoje nas redes sociais. Abre aspas aqui para a nota da Força Jovem que diz: o Vasco não é para amadores. O bicho pegou. A Força Jovem exigiu na nota que o treinador Maurício Souza ele deixasse o Vasco da Gama, considerando que é um técnico aí estagiário, e fez cobranças significativas aí também para o Carlos Brasil. A diretoria do Vasco falou que o Carlos Brasil continua, embora esse profissional executivo tenha chegado aí. E é o seguinte, né? A única cobrança que a Força Jovem não fez, ficou faltando, foi ao Jorge Salgado, que ele que é o responsável por contratar esses caras aí que estão aí no Vasco da Gama, né? Se hoje a gente tem um treinador ruim, um executivo ruim, passa aí pelo Jorge Salgado. Então, parabéns à nota aí da Força Jovem. A gente faz essa ressalva aqui, tem que se manifestar mesmo. E tamo junto aí, pessoal. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E 21h30, live aqui no canal. Valeu!